Irmão, sinceramente, diante de tudo isso que foi falado, nem precisava falar mais nada. A adoção, que coisa linda isso. Esses testemunhos, essas palavras, isso nos traz esperança no coração, sabe? Minha família passou por um caso muito parecido em relação à adoção. O pai e a mãe adotaram 9 crianças e por um longo tempo eles ficaram juntos e depois, por causa de um problema com a prefeitura de Porto Alegre, foram tirados as crianças dos meus pais. Mas a paternidade que ficou na vida deles permaneceram, ao qual todos chamam os meus pais de pai e mãe. 1 ou 2 não chama, mas a maioria chama. Até ontem de noite eu estava olhando uma postagem da minha irmã, da Graziella. Vocês provavelmente não conhecem ela, mas ela, por um pequeno tempo, por alguns anos, ela não quis seguir o caminho do Senhor, né? Ela se juntou com um rapaz, mas hoje ela está congregando e está fazendo teologia. Eu não esperava, realmente não esperava isso, mas a adoção lá no início da vida deles e a palavra de Deus pregada, ela permanece viva e uma hora ela vem para fora. E ela postou uma frase ontem muito legal, a gente está sempre conversando, a frase pertence a B. Euclides, não conheço esse cara. Não verifiquei se realmente pertence a ele, mas a frase é muito interessante. Todos os homens querem ser livres do inferno, mas só os filhos de Deus querem ser livres do pecado. Eu tenho que estar, mas obrigado. Oi? Eu achei interessante, assim, algo tão profundo, né? E é resultado da escolha do meu pai e da minha mãe em ter pegado essas crianças como filhos realmente. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo essa semana. Eu, a Nanda e o Noah, nós fomos é uma clínica lá para ver como é que estava o Isaac, né, o bebê. E a gente foi lá e era uma ecografia só para ver o coração. Era só o coração que tinha que ver. E glória a Deus, estava tudo certo, o coração. Eu até perguntei, a gente perguntou, a Nanda perguntou, não tem uma fotinha em 3D? Daí a moça falou, não, essa é só do coração, mas era só apertar um botão ali e mostrar a cara do Isaac, a gente só queria ver a cara do guri, né? Mas no fim não rolou, assim. Ela foi bem elegante, assim, e aí tá, tudo bem. Aí eu já tinha falado para a Nanda, faz em Cachoeirinha, porque essa ecofetal é lá na Cristóvão. Cara, para quem conhece Porto Alegre, é um transtorno ir até lá de carro, não tem estacionamento, aquela coisa toda. E aí eu faço aqui, aí a minha frustração aumentou ainda mais, porque não pude ver nem a cara do guri, do piá. Eu fiquei brabo assim. E aí todo um contexto que eu quero explicar para vocês, que eu fui demitido em abril, e eu estava, acho que, financeiramente falando, no emprego que fui mais remunerado na minha vida inteira. Talvez alguns meses na venda eu tenha ganhado mais, mas de carteira assinada, certinho, tudo era o emprego que financeiramente mais me pagou. E eu ganhava salário de engenheiro formado. Tipo, os meus colegas de trabalho, a maioria era arquiteto ou engenheiro.
Arigó, entrei no 4º semestre de Geografia, todo mundo pergunta, tá, mas o que tu está fazendo aqui? Cara, não sei, alguém me contratou. Eu estou aqui. E glória a Deus por isso. E aí teve uma venda que a Oi vendeu os direitos para um banco de investimento. Essa nova empresa, esse novo banco fez uma licitação, parecido com uma licitação, não é bem essa palavra, mas fez uma pesquisa e contratou outra empresa para fornecer os serviços para a Oi. E a empresa que eu estava, no setor de engenharia, fechou, porque esse setor foi passado para outra empresa, e ali foram demitidos muita gente. Eu e meu cunhado fomos demitidos no mesmo dia, eu às 9 da manhã e ele às 10 da manhã. Até é engraçado, eu cheguei para ele, olha, Alisson, me demitiram. Lá na... Como assim, cara? Você não pode te demitir? Para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, eu era sempre os primeiros. Se eu não estava em segundo, eu estava em terceiro. Por um tempo eu fui primeiro em produção. Era um bom funcionário. Realmente, estava muito bem, recebia só elogios dos meus colegas engenheiros. E ele perguntou, cara, mas por que eles te demitiram? Cara, não sei, me demitiram. Simplesmente falaram que eu não tenho perfil e que eu sou correto demais. Ele fala, não faz sentido. Para mim também não, mas Deus é soberano sobre tudo e bora lá. Aí saí, fui fazer o exame lá, as coisas. Quando eu voltei para a empresa, ele, fui demitido também. Vamos junto, ele falou. Daí, tá, até aí tudo bem, irmãos. Aí, aquela situação financeira já tinha mudado, o seguro era menos da metade do meu salário. E fomos indo. Só que o tempo foi passando e o homem, ele é o provedor do lar. Eu não acho errado que a mulher trabalhe junto, que a mulher pode até ganhar mais do que o homem, mas o homem é o provedor do lar. As contas, o sacerdócio é sobre a vida dele. Se a mulher está trabalhando demais e está atrapalhando a vida do lar, eu acho que a mulher não pode trabalhar o tanto quanto o homem trabalha, se isso fere os princípios de Deus. Né? Mas, e para nós homens é complicado essa situação financeira, porque a gente fica naquela coisa, eu tenho que sustentar o lar, eu tenho que prover. E agora, uma semana atrás, eu peguei a penúltima parcela e o mês que vem é a minha última parcela do seguro. Eu estava numa semana assim, tinha vencido a segunda prestação do carro, o banco me ligando, me mandando mensagem para eu entregar o carro, sendo que eu já paguei mais além do carro, do que o valor quando eu comprei, né? E juros abusivos, aquelas coisas todas. E eu não vou botar o carro a vender, e as contas batendo, não dando nada, glória a Deus, mas a preocupação, sabe, aquela angústia dentro de mim, será que Deus quer, que Deus quer, e orando, e o Senhor não falando nada, e eu, meu Deus, e agora? E vamos trabalhar, vamos, e é Uber, aí o cara trabalha 10 horas, aí chega em casa, o cara ganhou 100 pila, e aí rodou o dia inteiro, foi a Porto Alegre, foi isso, aquilo outro, pessoa chata, entra e sai, e aí, vem 100 pila, eu eu tenho que trabalhar mínimo 20 dias só para pagar uma prestação do carro. Aí, cara, daí vai. E eu naquela angústia, por fora, assim, até tranquilo, aparentemente, mas por dentro, assim, aquela coisa no coração. E aí vai para essa consulta e é, mais uma vez, uma frustração tão grande, é um lugar longe, né, com custo alto de ir até lá, a gente paga um valor bem caro para o plano de saúde. E aí chega lá, a pessoa só apertar um botão não quer nem a cara do teu filho, E aí aquela frustração, daí eu já, Nanda, tu deveria ter marcado em Cachoeirinha, que era do lado de casa, a gente ia ali rapidinho, não precisava esse transtorno todo. E aí eu parei para pensar assim, tá, amor, esquece, não vai mudar nada eu ficar falando isso, não, já aconteceu, a gente já... E vamos aproveitar esse momento e agradecer a Deus, porque o coração do Isaac está perfeito. Está muito bom.
E aí eu falei para a Nanda, eu quase chorei lá na casa do pão de queijo. Eu estava assim numa angústia, assim, eu botei a cabeça na mesa, assim, comecei a falar assim, amor, eu não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais isso tá me corroendo por dentro, assim, é muita preocupação, eu não consigo ficar em paz, por mais que a gente coloque o coração em Cristo, parece que é uma opressão, uma pressão, assim, e eu mandando currículo para um monte de gente, aí veio uma vaga de emprego muito boa na área a qual eu não tenho formação acadêmica, mas eu tenho formação de vivência, que é na área das vendas, e aí o salário bem parecido com aquilo que eu ganhava, e eu fiz a entrevista, e o meu currículo era o melhor da entrevista. E a mulher até falou assim, tu tem curso de coach, né? Eu não estou aplicando nenhuma técnica aqui, irmãos, não se preocupa, não é nada de coach gospel, é coach em vendas. Eu disse, tenho curso de coach, coisa e tal, dela, perfeito, tem vagas de coach para a empresa, para ensinar as pessoas a vender. E eu, eu gosto disso, de ensinar e tal. Deu 15 dias, não me mandaram nem longe, não falaram nada, não deram nenhuma resposta, não falaram nada. E eu já saí de lá, assim, feliz da vida, vou pegar um emprego, vou voltar para a área das vendas, vou ganhar um salário bom, perfeito. E aquilo tudo, eu conversando com a Nanda, assim, e é essa a chave que eu quero compartilhar com vocês, da esperança, de andar com quem tem esperança. Se fosse alguns anos atrás, eu não sei o que ia acontecer, mas agora, minha esposa só botou a mão na minha mão assim, e começou a me ministrar. Meu amor, olha para o lado bom, aqui está bem, não está faltando nada, está tudo tranquilo, a gente tem saúde, a gente tem, se tiver que recorrer a alguma coisa, nem que a gente entregue o carro para não ter dívida, mas fica em paz, não, é só um carro, daqui a gente anda de ônibus. Qual é a importância de uma mãe com 2 filhos de andar de ônibus? Isso aí não é vergonha para ninguém, um monte de gente faz isso. E meu coração foi se acalmando. Começou a falar, não, nós temos que ter fé em Deus e confiança que Deus sabe de tudo. Isso me trouxe uma paz assim, irmãos, que parece que aquilo foi tirado da minha vida, assim, e se renovou a esperança dentro de mim. Que realmente a gente acaba fazendo uma tempestade dentro de nós mesmos, quando que, na verdade, nós temos que olhar para Cristo, esperança nele. Eu convido você a abrir comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E aquelas palavras dela, eu nem me lembro de tudo com detalhes, mas eu sei que aquilo ministrou no meu coração. E aquilo entrou uma flecha assim, direto na minha alma, assim, trazendo paz, porque ela foi usada por Deus. E ela se deixou ser usada por Deus. Ela poderia falar outras coisas para mim, cara, te vira, tu é sacerdote, esse é teu papel, trabalhar, vai cortar grama, vai, sei lá, qualquer coisa, mas te vira, essa é a tua função, a minha função é esposa, é colocar filhos no mundo e isso, aquilo, outro. Eu poderia ter me esculachado ali. A minha parte eu estou fazendo, mas ela me trouxe esperança. Isso, cara, isso foi lindo, foi maravilhoso. Vamos nos estender um pouco, vamos ler todo o capítulo 1 aqui. No versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo,
e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde os dias em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, e qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Dispensação quer dizer vontade, aquilo que Deus separou para Paulo, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto de todos os séculos, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Pai, obrigado pela Tua palavra, graças te damos que a Tua palavra venha invadir o nosso coração, Pai, e permanecer ali, Senhor. Que o Teu entendimento e a Tua sabedoria venha nos batizar, Senhor, nesta manhã, e isso venha permanecer, Senhor, e permanecendo venha germinar, germinando venha crescer, e no seu devido tempo venha dar fruto, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que oramos. Irmãos, perfeita essa declaração de Paulo. Ele fala sobre aquilo que ele já tem ouvido sobre o povo, ele fala da glória de Jesus, ele revela quem Jesus é. E nos versículos anteriores ele fala assim que cabe a ele
continuar padecendo pelas coisas de Cristo, para continuar pela igreja. E após, no versículo 27, ele fala, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são todas as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E aqui a frase que eu queria frisar nessa manhã, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aquela pequena situação financeira, aquela pequena situação que estava dentro do meu coração, foi logo dispersa por uma palavra reconciliadora, por uma palavra de esperança da minha esposa. Imagina que dentro dela há o Espírito do Criador do universo e ela se deixou ser usada para compartilhar essa esperança das pessoas verem Cristo nela, a esperança da glória. Então, em Cristo nela, naquele momento, ela trouxe esperança para a minha vida, e ali onde havia turbações, hoje não há mais, porque eu vi Cristo através dela, eu ouvi Cristo através dela. E aquilo que me perturbava, que eu não conseguia enxergar além, ela me levou a uma visão espiritual de tudo, e até mesmo uma visão física de que, cara, isso não é tão complicado quanto tu está lidando, quanto tu acha que é complicado. Porque a partir do momento, irmãos, que nós olhamos para Cristo, nada é complicado perante Cristo. Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Por mais que nós tenhamos uma doença, por mais que nossos filhos tenham doenças, por mais que há pessoas doentes do nosso lado, por mais que nós estamos passando uma situação financeira complicada, por mais que N motivos possam surgir em nossas vidas, Cristo ainda é e sempre vai ser a esperança das nossas vidas. Eu tenho a plena convicção de que para os filhos de Deus, comida, bebida, roupa, isso não vai faltar. Porque a palavra dele diz, no Sermão do Monte, que comida não vai faltar, que roupa não vai faltar, porque ele veste os lírios do campo, ele alimenta o necessitado. Isso nós não precisamos nos preocupar, e acaba que o diabo vem distorcendo coisas na nossa mente, que nós devemos ficar ansiosos por isso. Por ter uma despensa extremamente cheia, para ter a segurança de não passar fome. Quando que Jesus, na oração do Pai Nosso, fala, o pão nosso nos dai hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós queremos uma despensa cheia para anos. Para ter a segurança, para ter a segurança do mundo, eu tenho investimentos nisso, naquilo outro. Não estou falando que é errado, irmãos. Não vai por esse lado, não estou dizendo que você não tem que economizar para investir em algo, não estou dizendo que não se deve fazer isso, mas não devemos ficar ansiosos por isso e buscar, e perder o nosso sono, perder as nossas convicções e deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração para ter isso. Se temos isso, amém, se não temos, amém, glória a Deus, isso não vai mudar a nossa vida. Ter uma despensa cheia ou não. O que vai mudar a convicção que Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos. E que nada de que aconteça conosco pode mudar essa convicção e nos tirar a esperança e vivermos sem esperança. Quando Paulo fala que Deus escolheu para ele continuar o sofrimento de Cristo, para que o Evangelho seja alcançado aos gentios, Paulo está falando para nós, cara, vocês vão sofrer no nome de Jesus, vocês não estão livres do sofrimento, vocês não estão livres disso, mas Cristo em vós, se vocês passarem por isso, estiverem sofrendo pelas causas de Cristo, Cristo em vós é a esperança da glória. É a esperança da redenção, é a esperança que um dia nós reinaremos com Ele e viveremos eternamente com Cristo. Se o nosso corpo já estiver morto, no dia que Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Se
essa glória for concedida a nós e nós estivermos vivos, nós vamos ver ele descer do céu, assim como ele subiu. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Por isso, o meu conselho nessa manhã é: ande com pessoas que tenham esperança em Cristo. Porque no dia mal, no teu dia mal, chegar aquele dia ruim, a pessoa que está do teu lado vai te trazer a esperança, vai te trazer a realidade que Cristo é superior a tudo isso. Como é ruim conhecer pessoas que não têm esperança. Pessoas que tanto faz, tanto fez, ou aquelas bocas de maldição, né? Não, isso não vai dar certo. Não, cara, realmente, tu tem que se preocupar, cara. Imagina teu filho passar fome, imagina tua mulher passar fome. Não, cara, tu tem que se preocupar, imagina tua mulher ganhar filho no SUS. Nada a ver isso, né, cara? Não, porque nós somos filhos de Deus, cara. O melhor está reservado para nós. Tem que se preocupar, tu tem que ir atrás, tu tem que levantar mais cedo, tu tem que trabalhar das 24 horas do dia, no mínimo 14, porque tu tem que dar o melhor para tua esposa. Mal sabem essas pessoas que o melhor para uma família é um homem posicionado, exercendo o sacerdócio real dentro de casa. Que um homem posicionado, comendo arroz com ovo, vale muito mais do que um homem fora do caminho do Senhor, comendo picanha. E da mesma maneira se aplica à mulher. Uma mulher posicionada, comendo arroz com ovo, vale muito mais do que uma mulher que não é sábia, comendo picanha em casa. Ou fazendo o marido trabalhar para ter picanha em casa, porque ela quer suprir as necessidades pessoais dela. E não interessa se o marido não tem tempo com o filho, não interessa se o marido não tem tempo com ela. Ela quer comer o melhor dessa terra, a qualquer preço. Eu vejo, irmãos, de verdade, um espírito de Jezabel em muitas mulheres, manipulando os maridos, convertendo o coração dos maridos a coisas do mundo, para elas terem prazer. E homens se deixando enganar. Tem que trabalhar para sustentar ao ponto de abrir mão de tudo que é sagrado, abrir mão do primeiro ministério, que é a família, ficar longe da família para ter o sustento da casa. Isso está errado. Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. A Bíblia nos fala que naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para a aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Esses discípulos, eles iam indo e a esperança deles era que Cristo fosse um redentor, um rei de guerra que viesse
e guerreasse contra o Império Romano e os livrasse daquele jugo de imposto, aquele jugo de predominação do governo romano, que foi um dos maiores impérios da terra que se estendeu. E naquele tempo chegou a Israel, aos hebreus. Queriam essa coisa, quando que Cristo, a esperança deles era um Cristo, mas Cristo tinha se apresentado como o Redentor e Salvador da humanidade, de dentro para fora, remindo os pecados, transformando primeiro o homem, santificando o homem, para depois, quando ele viesse a segunda vez, ele tomasse a autoridade, sim, aí guerreando, aí a espada vai comer. O sangue vai rolar, a morte, guerra e sangue, ele vai vir vingar, Deus, a ira de Deus vai vir sobre a terra quando Jesus voltar. Mas essa primeira vinda era para a redenção e remissão dos pecados, a preparação para a glória futura. E aqueles caras queriam aquilo. E no versículo 22, é verdade também que as mulheres das que conosco estavam, nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse, imagina aqui que já haviam pessoas testemunhado para eles de que Jesus havia ressuscitado e eles não estavam acreditando. Então, no versículo 25 fala assim, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para querer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqueles que andam com Cristo, eles vão chegar diante de ti, cara, Jesus é a esperança, não dá bola para isso que está acontecendo. Talvez tu está tendo uma visão errada da tua vida financeira, talvez tu está tendo uma visão errada dos problemas que estão passando contigo. Entenda que Cristo é a esperança. Se tu está sofrendo, é por um sofrimento bom, porque isso vai te trazer uma glória futura, porque isso vai te amadurecer. É porque isso, cara, vai fazer tu crescer, que quando tu passar por isso de novo, tu já vai saber o que Cristo está permitindo que tu sofra, para que tu seja um vencedor nessa área, para que tu continue vencendo nessa área ali na frente, para que quando alguém estiver passando por isso, Jesus te use para testemunhar, assim como a Maria testemunhou da questão das irmãs, para que Deus venha te testemunhar aquilo que tu está sofrendo, cara. Erga a cabeça, levante os teus olhos, olhe para Cristo, continua. É isso que um cara que está com Cristo tem que fazer, por isso ande com pessoas que estão em Cristo, ande com pessoas que estão com o coração em Cristo. E continuou, e no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E, cara, se não fosse Jesus e fosse um cara chato, os caras não iam querer ficar com ele ali. Eles sentiram algo, o coração deles ardiam. Eles convidaram, não, cara, fica aqui. Quem é que convida para passar a noite na casa, num estranho que encontraram no caminho? Alguma coisa eles sentiram. E já declina, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Cara, quando nós andamos
com pessoas que têm esperança, o Espírito Santo começa a arder dentro de nós. As palavras de Deus começam a vir, começam a testificar. Quando alguém vem e nos dá esperança, assim nós temos que ser. Não só andarmos com pessoas, antes de pessoas que têm esperança, mas sejam dispenseiros, sejam cheios da esperança da glória de Cristo e fale do amor de Jesus para as pessoas, ao ponto do Espírito Santo começar a ficar quente dentro delas e eles entenderam, cara, isso é de Deus. Deus está confirmando isso comigo. Seja essas pessoas, sejam a imagem, seja a esperança de Cristo, a esperança da glória de Cristo. No versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Cara, quando o Espírito Santo testifica dentro da gente, a gente não guarda isso para nós. Quando a gente está sem esperança e alguém nos traz a esperança, nós enxergamos Cristo, nós vamos falar dessa esperança, nós não vamos guardar para nós mesmos e vivermos com aquilo, tá bom para mim. Não, nós vamos falar, nós vamos pregar, nós vamos falar desse amor, dessa esperança renovada. Cara, eu estava abatido, eu estava passando por uns probleminhas, mas cara, veio uma mulher, veio um homem de Deus e conversou comigo, minha esposa conversou comigo, meu marido conversou comigo. Essa esperança foi renovada e hoje eu vejo que tudo aquilo que Jesus Cristo passou é muito maior do que essa pequena coisa, nada a ver isso aqui, e vamos em frente, vamos continuar congregando, vamos continuar ofertando, vamos continuar vivendo em Cristo e vivendo para Cristo. Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Sião. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram e estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que em mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse assim, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, já dizia o advogado, né? Nada mais a declarar. Está tudo aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse capítulo, Lucas 24, do 13 em diante, e entenda que fomos chamados para trazer esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos só para encerrar, vamos.
capítulo 46. Essa é a nossa mensagem nos dias de hoje. No versículo 46. Essa é a nossa mensagem para esse mundo. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, e do alto sejais revestidos de poder. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem dos filhos. Convém que Cristo morresse para que todo o pecado fosse perdoado, para que um caminho fosse aberto, aquele caminho do Éden, que foi separado pelo pecado de Adão, fosse aberto, para que Cristo em nós alcançássemos esse lugar, chegássemos diante do Pai, sem culpa, perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Convido você a ficar em pé. Coloque seu coração diante de Deus. E acima de tudo, coloque sua esperança diante dEle. Coloque sua vida, deixa Deus trabalhar em ti, deixa Deus moldar o teu coração, para que Ele transforme de um homem opaco, sem esperança, de um homem vazio, um homem em uma mulher cheia de Deus, cheia da glória, cheia da esperança. O que estamos passando é um breve tempo, e nada se compara com a glória que há de vir na volta de Cristo Jesus. Nada se compara o que há de vir na volta de Jesus. Nada se compara o que há de vir na volta de Jesus. Isso é a eternidade, 80, 90, 100 anos. Não é nada comparável, não é 0,5%, não é nada comparável à eternidade, que nós vamos receber a vida eterna.